Fala galera, tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma resolução das nossas provas de biologia, provinha da Unicamp, provinha de primeira fase, múltipla escolha, estilo Unicamp, né? Textos meio confusos, querendo te dificultar um pouquinho na interpretação, mas enfim, nenhuma questão assim muito polêmica, relativamente tranquila. Não vamos falar que foram questões fáceis, mas medianas, né? Medianas. O esperado para a Unicamp, né? E aí vamos dar uma lida, vamos ver como é que foi, vamos conferir. Bom, primeira questão dizia o seguinte, ó. O Programa Mundial de Alimento da Organização das Nações Unidas foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 2020. No Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, 4 em cada 10 famílias não tiveram acesso diário, regular e permanente à quantidade suficiente de comida em 2017 e 2018. A fome é declarada quando a desnutrição é generalizada e quando as pessoas começam a morrer por falta de alimentos nutritivos e suficientes. A diversidade dos alimentos ingeridos garante nutrientes para o desempenho ideal das funções do organismo. Então, um trecho de uma reportagem aí extraída. E aí ele vem falando dos compostos gerais. Ó, vamos dar uma lida? Assinale a alternativa correta sobre os nutrientes e sua importância para a saúde humana. Para a saúde humana. Bom, vamos lá. A alternativa A, ele diz assim, a hidrólise, que é a quebra de ligações, acrescentando água, a hidrólise de carboidrato essenciais fornece aminoácidos. Então assim, ó, o A, você já esquece, acho que todo mundo sabe que os aminoácidos são compostos que entram na formação das proteínas. Não tem nada a ver com carboidrato, então alternativa A, fora de cogitação. Depois o B, ele fala os lipídios contêm desoxirriboses e ácidos graxos. Ácido graxo tudo bem, mas desoxirribose é um carboidrato presente nas moléculas de DNA. Né? Então também a alternativa B furava. A alternativa C diz assim, ó, os sais minerais são substâncias inorgânicas, e realmente são, junto com a água, essenciais para diversas funções do organismo. Fato, você tem uma quantidade enorme de minerais e eles estão relacionados com N funções corpóreas, como a síntese de glicogênio, de proteína e de vitaminas. É fato? É fato. É fato, nós temos vários minerais, você não precisaria saber exatamente quais são eles, mas são vários, entre eles o potássio, o magnésio, que entram na composição de enzimas, que catalisam reações, entre elas formação de glicogênio, formação de proteína, você tem ali enzimas que a gente chama de enzima conjugada, né? Que entram alguns minerais, que entram na composição dessas enzimas, que levam à formação de vitaminas e etc. Né? Então essa seria a alternativa. Se você pegar o D fala de vitamina, dá uma lida aqui, ó. Vitaminas atuam como antioxidantes, até aí tudo bem. Principalmente a vitamina E é um grande antioxidante, né? E são substâncias energéticas, não são substâncias energéticas, né? Geralmente atuam como coenzimas, né? Entram na formação de algumas enzimas e que depois vão catalisar determinadas reações. Não são substâncias energéticas, olha lá, cuja composição fornece ao organismo glicídios utilizados na respiração. Glicídios são carboidratos. Não tem absolutamente nada a ver vitamina com fornecimento de glicídio. Então, alternativa D também, absolutamente nada a ver. C seria a alternativa correta. Então, uma questão que envolveu um pouquinho de bioquímica celular, tá bom? Espero que você tenha acertado essa questão. Vamos para a próxima? Bom, agora vamos dar uma olhadinha na questão número 2. Questão número 2 é uma questão que envolve botânica, envolve um pouco de genética, envolve interpretação. O texto deixa o aluno um pouquinho confuso. Eu senti que essa é uma das questões que o aluno teve um pouquinho mais de dificuldade para poder interpretar o que nós temos dentro dessa questão. Então ela diz assim, ó, após a transformação do meristema vegetativo em meristema floral, lembra que o meristema é o tecido embrionário, é o tecido responsável pela formação de tudo que tem na planta, né? Há o surgimento da flor. De forma genérica, uma flor é constituída por vertícilos florais, que são folhas modificadas, né? Os vertícilos, que são o cálice, constituído por sépalas, né?
Sépala está aqui, então o conjunto de sépalas forma o cálice. A corola, constituído por pétalas. A corola é constituída por pétalas. Aqui estão as pétalas, né? E todas as pétalas juntas vão formar a corola. Bom, o androceu e o gineceu. O que é androceu? Androceu é a parte masculina da flor e gineceu é a parte feminina, né? E aí vem, segundo o modelo de determinação genética A, B e C, então ele coloca 3 genes envolvidos, né, na formação da flor. A identidade dos vertícilos é definida pela interação de pelo menos 3 genes. Então ele coloca uma questão onde vai envolver 3 genes, A, B e C, para poder formar a flor. Bom, aí ele diz assim, a atividade do gene azão é necessária para a formação do perianto, que são os vertícilos não reprodutivos. O que é o perianto? É a união do cálice com a corola. Isso é o perianto da flor. Tá? É a junção dessas duas áreas aí, forma o perianto floral. Agora, veja só, a atividade do gene cesão é necessária para a formação dos vertícilos reprodutivos. Então a gente imagina que o azão é importante para formar pétalas e sépalas, enquanto que o cesão é importante para formar toda a parte reprodutiva, que é o androceu e o gineceu. Beleza? Então eu preciso do A para uma coisa e do C para outra. E aí ele vem com o B. Aí ele diz assim, ó, a atividade do gene Bzão está envolvida na diferenciação entre pétalas e sépalas. Aí ele explica. Ele diz assim, ele diz assim, onde o Bzão está ativo. Quando o Bzão está ativo, nós vamos ter a formação, de pétalas. Agora, se o Bzão estiver inativo, nós vamos formar sépalas. Beleza? Então ele cita isso direitinho, assim como na diferenciação entre os estames, aí o Bzão vai estar ativo para formar estame, e o carpelo, que é a parte feminina, onde o Bzão vai estar inativo. Então ele diz que o A forma perianto, o C forma a parte de reprodução, e ele envolve o B, deixando o B ativo para formar uma coisa e inativo para poder formar outra. E ele deixa isso muito claro no texto. Bom, uma flor completa de angiosperma e 2 flores hipotéticas, flor número 1 e flor número 2, estão apresentadas a seguir. Bom, o que eu fiz? Eu coloquei aqui uma flor para você lembrar dessas aulas de angiosperma, aqui o pedúnculo floral, que é o cabinho da flor, o receptáculo, que é essa dilatação, né? Aqui estão as sépalas, que é essa parte verdinha. Conjunto de sépala forma o cálice. Aqui estão as pétalas, que é essa parte colorida. Conjunto de pétalas forma a corola. E aí a junção de pétala e sépala forma o perianto. A parte de estame é esse fiozinho amarelo aqui, que corresponde ao filete, mais a dilatação, que é a antera. Os estames todos formam o androceu da flor, que é a parte masculina, que é onde se produz grão de pólen, e a parte feminina tem estigma, estilete, ovário e óvulo, estão aí marcados. Isso aqui forma o carpelo, que vai dar origem ao gineceu, que é a parte feminina da flor. Então você tinha que conhecer um pouco da botânica, sabe? Você tinha que conhecer a estrutura floral para poder entrar bem na questão, né? E aí, dá uma olhada lá. O azão determina a formação do perianto, ele diz que o cesão determina a formação dos vertícilos florais, que é o carpelo e o estame. E aí ele diz, se tiver Bzão, né? Junto com o azão e o cesão, aí se eu tiver Bzão, eu vou ter formação de pétala e vou ter formação de estame. Mas se o Bzão estiver inativo, na forma de Bzinho, não vai formar pétala, né? E eu vou ter a formação de carpelo ou pistilo. Bom, dá uma olhada. Ele te dá uma flor completa. Ele quer saber quais são os genes que estão ativos na flor 1 e quais genes estão ativos na flor número 2. Gente, o que está ativo na flor número 1? O azão. Por que o azão está ativo? Ele está ativo porque está aparecendo todo o perianto, olha lá, pétalas e sépalas. Você percebe? E aí, eu tenho ativo também o Bzão. O Bzão também está ativo. Por quê? Porque eu consigo, dar uma olhada aqui, perceber, pelos dizeres dele, né?
que se o A tiver ativo para aparecer perianto e o Bzão também tiver ativo, eu vou ter a formação de pétala, né? Agora, se ele tivesse inativo, não ia formar pétala, mas formou pétala. Dá uma olhada, olha a pétala aqui formada. Né? Então, o Azão e o Bzão vão estar ativos na flor número 1. Olha lá, Azão e Bzão. Você fala, professor, e na flor número 2? Gente, o A vai estar ativo. O A vai estar ativo. E por que o A vai estar ativo? O A vai estar ativo pelo seguinte. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Ó. O A, que é o Azão, é responsável pela formação do perianto. Beleza. O C vai estar ativo. Por quê? Porque ele é responsável pela formação do sistema reprodutor. Você fala, mas e o B não está ativo? Não está ativo, porque você lembra que quando nós fizemos isso aqui, ó, dá uma olhada aqui nessa questão. Ó quando o B, o B inativo, que no caso é o Bzinho, ele não forma as pétalas e não forma a parte feminina, que é o... Ele forma a parte feminina, que é o carpelo. E se você olhar, a planta tem o carpelo e não tem as pétalas, tem só as sépalas. Então o que aconteceu? O B acabou ficando ativo, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? O A ficou ativo e o C ficou ativo. Não o B, desculpa. E o C ficou ativo. O B não ficou ativo. Então eu consigo chegar à conclusão que o B não estava ativo por conta da estrutura da flor. Não teve formação de estame e não teve a formação de pétalas. Então o ativo era o A e o C. E aí a alternativa para isso, alternativa C. Então eu espero que você tenha interpretado corretamente, tenha esses conhecimentos de botânica necessários para poder acertar a questão. Espero que tenha dado certo. Fechou? Show de bola. Vamos para a próxima? Bom, vamos para a questão número 3. A 3 diz assim, ó. Eu estava tão fraca, meu corpo estava tão debilitado que pensava, só quero terminar a obra antes de morrer, relatou a artista plástica Gillian Genzer durante a confecção da escultura que representaria Adão. Nessa obra, a artista utilizou conchas de mexilhão, ó. A questão vai ser pautada aqui, ó. Mexilhão azul, tá? Que vive nas águas da costa atlântica do Canadá. Mas durante a criação da obra, a artista apresentou sintomas de demência severa, dores que a imobilizavam, problemas de fala, desorientação espacial, perda de memória e foi diagnosticada com envenenamento por arsênico e por chumbo, apesar de dizer aos especialistas que não trabalhava com materiais tóxicos, apenas materiais naturais. Considerando o relato da reportagem e seus conhecimentos, assinar a alternativa correta sobre os mexilhões. Então você ia ter que ter um pouquinho de conhecimento sobre mexilhão. Então vamos falar um pouquinho dos mexilhões. Os mexilhões, acho que quem estudou um pouquinho de zoologia e foi para dentro dos filos moluscos com bastante intensidade, sabe que os moluscos, eles são representados por muitos seres, é o segundo maior filo da zoologia, ele perde para o artrópodo. Então nós temos aqui, olha lá, ostra, lula, polvo, mexilhão, caracol, lesma, e caramujo e etc. Então o mexilhão aparece aqui. É um molusco assim que a gente fala muito dele nas aulas. E quando a gente vai fazer classificação, o mexilhão entra em uma das classes importantes dos moluscos, que é a classe biválvia ou pelecípoda. Olha lá, ostra, mexilhão, vieira, marisco, olha o mexilhão aqui, ó. Tá vendo? Por que é biválvia? Porque ele tem duas conchas articuladas, parecem duas válvulas. Olha lá, ó. Concha constituída por duas válvulas articuladas. Repare aqui, ó. Tá vendo? Ostra, marisco, mexilhão, todos eles fazem esse movimento de articulação. São duas válvulas articuladas, tá aí. E maioria marinho, algumas espécies dulcícolas, né? E aí o que acontece? Ó, alimentam-se de partículas em suspensão porque filtram água. Repare que aqui existe um sifão que a gente chama de sifão inalante e a água ela entra por esse sifãozinho, vem para dentro do mexilhão, ele filtra essa água e depois ele solta a água filtrada pelo sifão exalante, tá vendo? A água sai por aqui, né? E ele retém partículas para poder sobreviver. É um animal que vive em regiões bentônicas,
para quem não lembra o que é uma região bentônica, eu trouxe aqui, ó, tá vendo? Ó, o que são plânctons? Conjunto de organismos que flutuam próximos à superfície. Nós temos o fitoplâncton, que são seres autótrofos, temos os zooplânctons, que são seres heterótrofos, representados por protozoários, microcrustáceos. Aí nós temos os néctons. O que é um nécton? Nécton, ó, conjunto de organismos que se deslocam ativamente no meio aquático, superando a corrente, ou seja, nadam ativamente, se movimentam ativamente. E aí nós temos aqui moluscos como polvo, lula, peixe, mamíferos como baleia, golfinho e aí vai. E no caso do mexilhão, ele entra, olha lá, como seres bentônicos. Tá vendo? Conjunto de organismos que vivem restritos ao fundo da água. Pode ser fixo, como é o caso de esponja, pólipos, né? Como pode ser móvel, como estrela do mar, ouriço, mexilhão. Você sabe que ele tem uma resistência muito grande, os moluscos têm uma resistência muito grande à toxina. Eles não morrem com muita facilidade. A gente cita isso muito quando a gente vai falar de maré vermelha, para tomar muito cuidado quando a maré vermelha ela desaparece. Muitos moluscos que viviam ali não morrem por conta da maré vermelha. E se forem consumidos, acabam intoxicando pessoas. Mas não é só a toxina da maré vermelha. Ele é muito resistente, inclusive ao arsênico, ao chumbo e etc. Né? Então, aqui, dá uma olhada. Qual a alternativa que melhor vai representar o que nós estamos estudando? Ó, são moluscos bivalvos. São considerados predadores ativos. Não são predadores, são filtradores. Né? Ou B, moluscos bivalves, considerados bentônicos, filtradores. Opa, bentônicos, ficam lá no fundo, são filtradores e dá uma olhada, tolerantes à poluição e capazes de bioacumular elevadas taxas de arsênico e chumbo, que são muito resistentes a esses compostos. Essa alternativa é essa alternativa. Se você pegar a alternativa C e a alternativa D, nas duas falam que eles são crustáceos. Tem nada a ver com crustáceo, são moluscos, tá bom? Então espero que essa questãozinha de zoologia, envolvendo um pouquinho de botânica e de ecologia aí, você tenha conseguido matar. Tá joia? Vamos para a próxima? Olha lá. A estiagem prolongada no Pantanal, devido às fracas temporadas de chuva em 2019 e 2020, criou condições para a manutenção e propagação do fogo e para menor nível de inundação do Pantanal dos últimos 50 anos. Um texto tirado da revista FAPESP e é uma coisa que eu acho que todo mundo viu, né? Nos noticiários, jornal, revista, televisão, foi uma coisa bem comentada. Bom, considerando as informações fornecidas e seu conhecimento sobre os biomas, é correto afirmar que. Então eu fiz aqui um resuminho para a gente poder falar um pouquinho do Pantanal. Ó, Pantanal ocupa boa parte dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estende-se para o Paraguai, Bolívia, Argentina, além, obviamente, do Brasil, né? Precipitação gira em torno de 1.000 milímetros por ano, duas estações muito bem definidas, estação chuvosa, que vai de outubro até março, mais ou menos, e a estação seca, que vai de abril a setembro. Então, essa coisa do Pantanal ficar alagado numa determinada época do ano por conta de chuva intensa e depois ficar uma época seca, né? Isso teve uma dinâmica diferente em 2019 e 2020, né? Dá uma olhada. Fica na bacia do Rio Paraguai, então um pouquinho de geografia aí, você ia ter que lembrar, acho que é um conhecimento bem tranquilo, né? Olha lá, 100, 200 metros de altitude, declive muito pequeno, escoamento do rio é lento na época da chuva, e 1/3 do Pantanal, por conta disso, acaba ficando alagado, né? Quer dizer, é um declive muito pequeno. Você vê, de 100 a 200 metros de altitude é muito pouco, né? Então é uma característica muito típica do Pantanal. Olha lá, temperatura média entre 23 e 25. Bioma dividido em 3 áreas. Área que fica alagada, com vegetação rasteira, eventualmente alagada, né? Ora está alagada, ora não está. E nunca alagada. Tá aí, ó. Serve de abrigo para animais durante o período de cheia, predomínio de cerrado. Você sabe que o Pantanal é uma mistura, né,
ele tem um pouco de cerrado, ele mescla algumas características, né, nos pontos que não são alagados, mas o que mais chama atenção é que no período da chuva você tem esse alagamento fantástico, que traz uma biodiversidade para o Pantanal incrível, né? Incrível. Bom, com isso, olha lá, animais, fauna extremamente diversificada, centenas de espécies de peixes, muitas aves, onça, jacaré, veado, arara azul, tamanduá. E os impactos que nós estamos tendo no Pantanal, ó, os danos são causados principalmente por garimpo, pela agricultura, usina de álcool, pescador, caçadores clandestinos, turismo descontrolado, né? E entre as diversas agressões ao Pantanal, as queimadas estão assim chamando muita atenção, porque os caras metem fogo para depois vir com pastagem para poder criar gado, né? Então, são conhecimentos que eu acho que um cara que realmente estudou para conhecer os biomas, o Pantanal está na moda, né? É um bioma da moda, infelizmente, por fatos trágicos como esse das queimadas. Bom, aí vem a alternativa A, diz assim: a pluviosidade sobre os rios da bacia do Rio Paraguai é determinante para inundações do Pantanal. Um bioma com misto de vegetações de floresta. Tem um pouquinho de floresta? Tem. É restrito, mas tem. Cerrado também tem, né? E campo também tem. Você tem uma mescla dessas três coisas no Pantanal. A produtividade primária do bioma, devido à conversão de luz solar em energia e biomassa, dá suporte para os demais níveis tróficos. Realmente dá. Você capta energia solar, faz fotossíntese, e com essa fotossíntese, com essa energia presente, você passa isso para a cadeia alimentar e você sustenta todos os seres que estão ali. A alternativa correta é a alternativa A. Então, uma questão sobre bioma muito tranquila. Eu acho que quem estudou um pouquinho o Pantanal deve ter acertado. Se você olhar o B, a pluviosidade sobre os rios da bacia do rio Cuiabá já não dá, né? Se você olhar aqui no C, as chuvas sobre o rio da bacia do Rio Paraguai são importantes para o ciclo de alagamento do Pantanal. Um bioma com floresta, cerrado e caatinga, ó. Você não tem caatinga no Pantanal. E no D, ele começa falando do rio Cuiabá de novo. Então, realmente, alternativa condizente, alternativa A. Bom, aqui nós temos uma questão bacana que envolve estudo de cladograma e um pouquinho sobre Covid, né? Deixa eu tirar aqui para você poder ler junto comigo. Tá vendo aí? Bom, vamos lá. Teoria sobre como o novo coronavírus, SARS-CoV-2, que passou a infectar os humanos, surgiram em 2019. Foi aventada a possibilidade de transmissão zoonótica. Um estudo filogenético com mais de 2.000 genomas únicos de coronavírus apresentou a provável descendência de alguns coronavírus e alertou sobre a importância de investigar os vírus como estratégia global de monitoramento de endemias e não apenas em situações de emergência sanitária. Bom, como tudo que foi apresentado até agora, um trecho de uma reportagem. O cladograma a seguir apresenta as relações filogenéticas entre os diversos vírus do gênero beta-coronavírus, que é o beta-cov, incluindo seus respectivos hospedeiros. Então ele faz aqui, né? Ele coloca aqui um cladogramazinho, né? Vou até ampliar aqui para você. Olha lá. Ele coloca aqui, tá vendo? Ele põe o beta-coronavírus, né? E ele começa a construir um cladograma. Puxou aqui para cima, coloca o vírus, né? Coloca todos os vírus aqui, vai colocando. Na frente ele coloca os seus hospedeiros. Ele coloca aqui uma legendinha, olha, eu quero que você repare que nós temos aqui uma legenda, né? Artiodáctilos, ó, tá vendo? Bovídeos e outros animais ungulados com 2 dedos. Então os animais que apresentam aquela pata bífida assim, né? Então o camelo aqui está representando um ungulado. Depois lebre e coelho. Perissodactylos, que é ungulado com casco, representado pelo cavalo. Animais carnívoros, canídeos, felinos, morcego, o pangolim, tão famoso e tão comentado pangolim, primatas, tá? Depois você tem aqui, ó, um saranho, ouriço, roedor, humano e etc. Bom,
Eu quero que você entenda que aqui ele vai falar muito de grupo irmão. Então, o que eu fiz? Eu trouxe aqui alguns pontos dos nossos estudos durante o ano, né? Grupo monofilético, como é que a gente estuda? Então eu marquei aqui, ó, né? Toda vez que você tem um ancestral aqui e você tem uma bifurcação, tá vendo? Você bifurcou, né? Você acaba formando duas espécies, uma, duas. Essa espécie aqui dá origem a outras tantas espécies, essa aqui dá origem a tantas outras espécies, né? O que é um grupo monofilético? É quando você tem todos os descendentes formados por um ancestral comum. Então, esse ancestral número 1 formou a espécie A, B e C. Você está estudando todas elas, você tem um grupo monofilético. O grupo aqui que a gente chama de grupo parafilético é quando você não estuda todas as espécies formadas por um ancestral comum, mas você estuda algumas, ó, tá vendo? Essa 2 aqui formou a D, a E, a F e a G, mas ele está pegando só o D, o E e o F. É um grupo parafilético, né? Eu coloquei aqui um pouquinho do grupo polifilético. O que é grupo polifilético? Quando você tem um grupo de seres que não foram formados pelo mesmo ancestral comum direto, né? Ó, você pegar aqui, por exemplo, o A, ó, o 1, ó, o B e o C, ó, 3. Eles são um grupo irmãos. Se você pegar o B e o C, eles são um grupo irmãos. Por quê? Eles têm um parentesco evolutivo muito próximo. Quando você pega grupos que têm um parentesco muito próximo, a gente chama de grupos táxons ou grupos irmãos, tá vendo? O B e C é irmão. Ó, o D e o E são irmãos, ó, tá vendo? São mais próximos. O F e o G também são irmãos, são mais próximos, né? Então eu quis colocar essa diversidade de cladogramas aqui para você lembrar e deixei em destaque, olha lá, grupo irmão ou taxo irmão. São as designações usadas para denotar os agrupamentos taxonômicos que incluem parentes mais próximos numa árvore filogenética. E quando você vem aqui, dá uma olhada nesse, né? E ele começa, alternativa A. Os artiodáctilos são grupos irmãos do HCOV 4408. Então vamos lá, ó. Vamos achar o 4408. Tá vendo ele aqui? Ó. Tá vendo? É grupo irmão? É grupo irmão. Ó, aqui é grupo irmão, tá? E ele tá dizendo que também é grupo irmão do SARS-CoV-2. Vamos achar aqui o nosso SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 está aqui, ó ele aqui. E quem é irmão aqui, ó o morceguinho aqui, ó. Não está aparecendo um artiodáctilo. Então não é a alternativa A. Vamos para B. A B fala assim, morcegos são irmãos do SARS-CoV-2. Ó o morcego aqui, ó o SARS-CoV-2 aqui, realmente é irmão. Até aí, boa. Continuando. E do HCOV-OC43. Vamos pegar aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Cadê o morcego aqui para ser irmão dele? Ó, tá vendo? Ó, o morcego não aparece aqui. É irmão? Não é irmão. Então o B não pode ser. O C. Os artiodáctilos são grupos irmãos do SARS-CoV-2. Vamos lá. SARS-CoV-2 está aqui. Tá aqui, ó. Né? E aí, cadê os artiodáctilos? Então não pode ser o C, não é grupo irmão. E o D fala, morcegos são grupo irmão do SARS-CoV. Ó o SARS-CoV aqui. Ó o morcego aqui. É grupo irmão? É grupo irmão. Então esse aí tá certo. Depois ele fala que também é grupo irmão do SARS-CoV-2. Vamos achar o SARS-CoV-2. Ó o SARS-CoV-2 aqui. Ó o morceguinho aqui. Também é grupo irmão. Também beleza. E depois ele fala que o morcego também é irmão do MERS-CoV. Ó o MERS-CoV, deixa eu tirar aqui para você, ó. O MERS-CoV aqui embaixo e ó o morceguinho aqui em cima, ó. Também é irmão. Então a alternativa correta para nós é a alternativa D. Se você soubesse o que é grupo irmão, você mataria a questão só de fazer uma análise simples, tranquila, num cladograma dado como esse aqui. Fechou?
Show de bola. Bom, agora nós temos uma questão que envolve um pouquinho o conhecimento sobre fungos. Vamos ver? Vamos ler isso aqui juntos. Questão número 6 assim, ó. Dezenas de espécies de fungos bioluminescentes já foram descritas, sendo 12 encontradas no Brasil. As estruturas fúngicas são capazes de bioluminescer, capacidade esta que tem significância ecológica, uma vez que pode atrair dispersores de esporos, repelir fungívoros fotofóbicos ou indicar toxicidade do fungo. O processo de emissão de luz envolve as enzimas redutase e luciferase. Sabe-se que a emissão de luz depende da presença de duas proteínas e as reações são apresentadas a seguir. E aí ele vem com a reação, ele coloca esse L aqui que é uma proteína, chamada luciferina. Ele coloca aqui o NADP, né, com o hidrogênio, tá vendo? Ó? Mais um H+, uma enzima solúvel, que é a redutase, que catalisa essa reação. Olha lá, ó. Tá vendo a luciferina? Olha, ela reagiu aqui, ó. Ela pegou esse hidrogênio e esse hidrogênio. Olha o NADP aqui, ó. Tá vendo? Sem o hidrogênio, né? Aí vem aqui ela, tá aqui, luciferina reduzida, reagindo com oxigênio, catalisada por uma enzima insolúvel, que é a luciferase, e aí aparece, ó, oxiluciferina, que é esse composto aqui, água e a emissão, ó, de luz. Ele, na verdade, mostra os caminhos de como vai acontecendo todo o processo no fungo para poder ter emissão de luz e o fungo, então, ser bioluminescente. Bom, vamos ver o que ele pergunta. Considerando as estruturas dos fungos e o processo de emissão de luz descrito, assinale a alternativa correta. Gente, eu coloquei aqui um pouquinho de fungo. Você sabe que existem fungos unicelulares e pluricelulares, né? Os fungos pluricelulares, que no caso é o fungo que está sendo descrito aqui, ele forma uns filamentos delgados chamados de hifas. Essas hifas, ó, tem parede celular feita de quitina, que é um carboidrato que a gente cita muito em dois momentos da biologia. Formação de parede celular de fungo e exoesqueleto de artrópoda. A gente fala muito da quitina, né? Ela está presente. E as hifas se unem para poder formar micélio, ó, né? Cada risquinho desse que aparece é uma hifa e o conjunto de hifas forma o micélio. O micélio que fica em contato com o substrato é o micélio vegetativo e quando esse micélio sobe, ele vira um micélio reprodutor ou corpo de frutificação e aí, como o próprio nome diz, ele vai fazer a reprodução, né? Ele vai produzir esporos, os esporos vão ser liberados, vão se dispersar no ambiente, etc. E uma coisa muito importante, a gente fala duas coisas. Primeiro, que micélio não é tecido. Por quê? Porque ele não tem uma função, né, em especial, ele faz de tudo um pouco. Então não é um conjunto de células semelhantes que desempenham uma função principal. Ele tem várias funções, então a gente não considera micélio como sendo um tecido, né? E a outra coisa importante é os esporos. Esporo em fungo, aqui eu coloquei um esporo assexuado, mas qualquer esporo que você pegar em fungo, ele é sempre haploide. A diferença do esporo sexuado para o assexuado é a origem. O esporo assexuado ele vem por mitose, o sexuado ele vem de meiose. Você tem um zigoto que sofre meiose e forma um esporo, mas sempre esporo em fungo é uma estrutura N, nunca é 2N. Né? Então, são conhecimentos básicos que você tem que ter em fungo para poder acertar essa questão. Vamos a ela. Ó, considerando as estruturas dos fungos e o processo de emissão de luz, vamos assinalar a alternativa correta. Corpo de frutificação são estruturas de fixação do fungo ao substrato. Não. Corpo de frutificação não está no substrato. Ele vai liberar esporo. Então, é a parte que está acima do substrato. B. Micélios são estruturas reprodutivas dos fungos. Não necessariamente, né? Eu tenho micélio que é vegetativo e micélio que é reprodutor. Eu não posso falar que o micélio necessariamente é uma estrutura de reprodução. C. Hifas são filamentos ricos em quitina, que permitem aos fungos obter nutriente. Pode ser? Pode ser. A hifa, ela libera enzima, digestão extracorpórea, seguida de absorção,
Até aí tudo bem. Emissão de luz nessas estruturas depende da presença de luciferina reduzida. Depende? Depende. Olha lá, né? Aqui, ó. Né? Olha a emissão de luz aqui. Você precisa da luciferina reduzida? Precisa. Tá certo? Tá certo. Se você olhar aqui o D, dá uma olhada no D. Esporos diploides são produzidos por gametângios. Nada a ver. O esporo não é diploide, é haploide. Então, realmente, a alternativa correta aqui, alternativa C. Espero que você tenha acertado. Tá bom? Vamos para a próxima. A próxima é um assunto que, nossa, nós batalhamos muito com isso aqui durante o ano, né? Desde o ano passado a gente vem falando disso. Envolve vacina de RNA. Repare, ó, vacinar-se é um ato necessário para a proteção individual e coletiva. Até o momento, 4 vacinas contra o novo coronavírus, SARS-CoV-2, receberam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para uso no Brasil e podem apresentar biotecnologia distinta para promover a resposta imune do organismo. Assinar a alternativa que apresenta corretamente a relação entre o princípio tecnológico da vacina e a resposta imune induzida no organismo vacinado. Bom, o que eu fiz? Eu peguei um pouquinho sobre a técnica de vacina de RNA. Como é que funciona a vacina de RNA? Repare, o RNA é colocado no interior de uma cápsula lipídica, aqui é a pequena cápsula feita de lipídio, e o RNA está lá, né, dentro dessa cápsula. Isso é injetado, tá aqui. Essa cápsula, ela gruda na membrana da célula e ela joga o RNA para dentro da célula. Olha o RNA aqui, ele caiu aqui. E esse RNA vai funcionar como RNA mensageiro. A célula vai traduzir esse RNA que foi injetado e vai produzir uma proteína, que é o antígeno. Essa proteína produzida vai ser jogada para fora da célula. E quem vai fagocitar essa proteína vai ser o macrófago. Olha o macrófago aqui. Ele fagocita, entende que essa proteína é uma proteína estranha, põe na sua membrana, olha aqui, tá vendo? Ó, tá? A proteína que eu estou chamando de antígeno está exposta e é apresentada pelo linfócito T auxiliador, ou CD4, que é o cara que vai chegar aqui e vai fazer a leitura desse corpo estranho. Uma vez feita a leitura, esse linfócito T se multiplica, muitas vezes, vira um linfócito T de memória. Alguns linfócitos T procuram um linfócito B de bola, que tenha na sua membrana proteínas que tenham um encaixe a esse antígeno, dá uma olhada aqui. Uma vez encontrado, o linfócito T libera substâncias químicas do tipo citocinina para o B de bola se multiplicar, o B começa a se multiplicar. E alguns B, depois de se multiplicarem, liberam anticorpos. E esses anticorpos, então, vão se encaixar no vírus, caso mesmo entre no organismo. E o mais interessante, além do anticorpo ser produzido, eu criei, no meio dessa resposta, linfócitos T e linfócitos B em grande quantidade. Isso é uma resposta imunitária primária. Eu criei uma resposta, eu consegui desenvolver as células de memória, para que se um dia isso realmente entrar, essa proteína que foi produzida aqui, mas entrar num vírus, o corpo já tem a célula de memória e a resposta vinha a ser rápida e a gente consegue então defender o organismo em curto espaço de tempo. Eu não preciso esperar muito tempo para isso acontecer. Então eu consigo a resposta imunitária primária e aí, caso o vírus entre, a resposta vai ser uma resposta rápida secundária. Se eu aplicar uma segunda dose, eu vou aumentar a quantidade de linfócito T e B produzido. Cada dose que a gente aplica, a quantidade de linfócito T e B produzida para aquele tipo de antígeno é cada vez maior. Então o indivíduo vai ficando com uma defesa cada vez mais ativa, né? E cada vez mais eficiente. E aí vem, né? Como é que é a tecnologia para isso? O DNA sintético induz a produção de proteína spike. Não, não é DNA, é RNA. O vírus da Covid é um vírus de RNA, não é um vírus de DNA. Então não é sintetizado DNA.
B. O adenovírus, como um vetor viral replicante, carrega um gene da proteína spike SARS-CoV-2 e induz a produção de anticorpos. Não. Não é o que acontece numa situação como essa. Você, quando tem uma biotecnologia para poder fazer uma vacina que vai induzir a produção de uma proteína, você não vai injetar gene. Gene é um pedaço de DNA. No caso desse vírus, você vai injetar RNA e ele vai atuar como RNA mensageiro. Então, o B furou. A partícula viral ativa do SARS-CoV-2 possui no capsídeo a proteína spike, que induz a produção de antígenos pelo sistema imunológico. Não é isso que acontece, né? Nós não estamos colocando o capsídeo no organismo. E o capsídeo, você quando pega o capsídeo é uma capinha de proteína. E a spike, ela está na cápsula, que é a parte externa do vírus. Não está no capsídeo. Então não tem nada a ver a alternativa C. E o D, diz o RNA mensageiro sintético fornece instruções para o organismo para a produção da proteína spike do SARS-CoV-2, o que estimula a produção de anticorpos pelo sistema imune. É isso que acontece? É isso que acontece. A alternativa nossa aqui é a alternativa D de dado. Essa seria a alternativa. Um conhecimento assim, envolve virologia, envolve atualidade, envolve, sabe? Mas é um conhecimento que a gente tem que ter hoje, né? Quem não sabe de Covid vai saber do que, né? Então o vestibular vai explorar durante muitos anos aí, infelizmente, né? Infelizmente que eu digo no sentido da tragédia, né? A questão, eu acho que uma pessoa que se preocupa, que corre atrás, lê um pouquinho, presta um pouco atenção naquilo que o professor fala em sala de aula, ele acerta essa questão hoje em dia, né? Com relativa facilidade. Então tá aí. Bom, aí vem a questão número 8. A questão número 8 é uma questão que envolve um pouco de sistema hormonal, de endócrino. Diz assim, ó, a radiação infravermelho é uma radiação não ionizante emitida por todo o corpo físico com temperatura acima de 0 grau absoluto. Então, ele coloca aqui, aí ele coloca, é fake que termômetro infravermelho causa dano à glândula pineal, né? Já ouviu falar da pineal? Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no excerto a seguir. Bom, antes de mais nada, eu queria que você lembrasse das glândulas que nós temos, que são chamadas de glândulas endócrinas e tem até glândula mista. Então nós temos o hipotálamo, temos a hipófise, a tireoide, paratireoide aqui atrás, timo, as adrenais ou suprarrenais, os ovários, os testículos se for o homem, pâncreas, mas o texto diz da pineal, que fica bem aqui assim, ó, né? Bem na massa encefálica. O que essa glândula pineal faz? Ela é responsável pela produção do hormônio chamado de melatonina. E essa melatonina, ela regula funções relacionadas com a luz e as estações, os ritmos biológicos. A gente sabe que a melatonina é liberada à noite. Quanto mais escuro, mais melatonina se libera. E essa melatonina, sendo produzida, ela leva ao sono. A partir do momento que tem claridade, a pineal vai parando de produzir melatonina. Então, eu coloquei aqui, dá uma olhada, que o relógio circadiano humano tem tudo a ver com a produção de melatonina. A gente faz um resuminho aqui, né? Então começa a ficar escuro, por exemplo, a gente começa a ter produção de melatonina, ela diminui o batimento cardíaco, diminui a temperatura corporal, né? Ó, começa a amanhecer, começa a ter um aumento rápido da pressão sanguínea. Por quê? Porque começa a tirar a melatonina. Então, esse relógio circadiano humano, de como o corpo funciona à noite, num sono profundo, no momento que você tem muita luminosidade, tendo melatonina ou não tem, ele tem muito a ver com esse ciclo, né? Ele regula esse ciclo. E atualmente se sabe que a melatonina ela tem uma ação muito forte, principalmente nos ovários, que ela tem uma relação com produção de hormônios sexuais. Você sabe que no período noturno e no período diurno você tem mudança na produção de hormônio, principalmente nas mulheres, de NRH, de FSH, de LH. Então ele tem a ver com a reprodução.
E aí, veja bem, ele trouxe um trecho que diz assim: o termômetro capta a radiação infravermelha emitida na superfície da fronte, testa, sendo unicamente um sensor de temperatura. Localizada no interior do cérebro, a glândula pineal faz parte do sistema? Que sistema? E aí vem, né? Endócrino e nervoso. Faz parte do endócrino, porque produz um hormônio que é melatonina. Então, apesar de estar no meio do cérebro, faz parte do endócrino. Continuando. E é responsável pela liberação de, né, melatonina no A e ocitocina no C. Ocitocina não tem nada a ver. Ocitocina é produzida pelo hipotálamo, fica armazenada na neurohipófise e depois é liberada. Então só aqui você já chegaria na alternativa aqui, ó. Tá aí, ó. A com absoluta certeza. Endócrino, melatonina, tá? E aí completando. Liberação de melatonina durante a noite. Algumas funções dessa substância estão relacionadas com modulação nos padrões, ó, do ciclo circadiano e a regulação da reprodução, né? Essa da reprodução é uma coisa inusitada, uma coisa nova, uma coisa que nem todo mundo comenta nas aulas e tal, mas veja que você não precisava saber desse detalhe para poder acertar a questão. Sabendo da pineal, que a pineal faz parte do endócrino, e sabendo que produz melatonina, você já matava a questão, né? Então, era isso aí. E com isso, nós fechamos a resolução da prova da Unicamp, um provaço, bacana, legal, uma prova bem diversificada, bem bacana, pena só que os textos são um pouquinho truncados e isso às vezes dificulta, faz com que um aluno bom, às vezes, ele acabe colocando uma alternativa que não é a ideal porque ele não entendeu direito o texto. Isso é muito clássico na Unicamp. Mas enfim, é uma prova muito bem construída, fica aqui a minha consideração. Tá bom? Forte abraço para você, espero na próxima resolução, espero que você tenha mandado muito bem nessa prova. Abraço, fui, até a próxima. Valeu!